Líder André Moura, que tipo de comportamento deve ter a Câmara e especificamente a base de apoio ao governo, caso a denúncia do procurador contra o presidente Temer chegue por aqui? Olha, o comportamento da base é um comportamento de responsabilidade com o país. A base está preparada para rejeitar a denúncia, mesmo porque entendemos que a denúncia vindo lastreada no diálogo, na gravação que fez o Joesley com o presidente da República, nós não vemos nenhum tipo de motivo, nenhum tipo de comprometimento maior por parte do presidente no diálogo. O presidente fez um diálogo enquanto presidente da República com aquele que até então nós tínhamos, não é, e é realmente o maior empresário do país. Mas nada comprometedor, nada que comprometa o seu governo no diálogo que teve. Então a base está muito preparada para poder rejeitar a denúncia, por entender que esse momento que nós temos que ter é um momento de estabilidade política, porque toda instabilidade política gera instabilidade econômica e quem paga o preço mais caro, logicamente, que é a população. Nós temos a certeza que o país começa no caminho da retomada do crescimento, da estabilidade econômica, os números mostram isso, mas precisamos fazer com que esse momento ele seja encerrado. Precisamos virar a página e precisamos fazer a travessia para um momento de segurança, para que os investidores possam ter a certeza que investir no Brasil é um porto seguro para os seus investimentos e, naturalmente, para poder gerar emprego e renda para a população brasileira. Portanto, nessa consciência, a base do governo está pronta, com certeza, com mais de 300 votos, para poder rejeitar a denúncia. O conteúdo da denúncia, se houver, pode mudar essa correlação de forças aqui dentro? Olha, veja, aquilo que está colocado publicamente, e se a denúncia, volto a repetir, ela vier lastreada naquilo que foi a gravação ilegal do Joesley com o presidente da República, a base entende que aquilo que foi colocado e que está tornado público não é comprometedor para o presidente da República. Esperamos que a denúncia chegando aqui, a gente possa o mais rápido possível poder apreciá-la e rejeitar, para que nós possamos retomar a nossa pauta normal de trabalho. Nós temos aí matérias importantes, como as próprias reformas. Esperamos que agora, até o início do mês de julho, possamos aprovar a reforma trabalhista no Senado, para que possamos aqui na Câmara iniciar o trabalho de duas reformas que são importantes, a reforma política e a reforma previdenciária. Então entendemos que a denúncia chegando com aquilo que é de conhecimento público, não tenho dúvida que nós iremos rejeitar. Se vier fatos novos, que esperamos que não venha, naturalmente, logicamente que vamos analisar. Mas uma coisa é certa, hoje a base está muito comprometida com o governo, está muito comprometida acima de tudo com o país, por entender, como eu já disse aqui anteriormente, que toda essa situação causa instabilidade política e econômica e faz com que a população brasileira, principalmente os trabalhadores, os mais carentes, os mais humildes, paguem um preço mais caro de todo esse problema que nós estamos atravessando no país. Deputado, que comportamento a Câmara deve ter caso a denúncia do procurador Janot contra o presidente da República chegue aqui? Olha, eu particularmente votarei pelo não acolhimento da denúncia. Por quê? Eu acho que está muito próximo, né? Nós temos eleições já agora em 2018 e com isso só agravaria a crise. Então o senhor acha que é inadequada? Eu acho inadequado. Você acha que não há motivo suficiente para a Câmara apoiar o Ministério Público Federal nessa empreitada? Um dos motivos que eu falei é outro, esse primeiro que eu falei, e o segundo é que tudo são delações, não tem nada comprovado, né? São apenas delações, né? As delações têm que ser comprovadas e não tem nada que comprove, né? E o motivo principal é que só falta 1 ano e meio para a eleição e só iria agravar a situação econômica e financeira do país, né? Que, de acordo com a equipe econômica do governo, com o ministro Meirelles, a partir de agosto e setembro, o país começará a crescer, né? E dar aquilo que mais nós precisamos, que é o emprego, né? O desemprego hoje já chega a 14 milhões. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato, sim. Pretende continuar na política? Vamos continuar. Já estou com idade avançada, mas só mais um mandato. Quantos mandatos o senhor tem? 6 mandatos.
Um dos mais antigos. Vamos tentar mais um. Deputado Arnaldo Jordi, o que a Câmara dos Deputados deve fazer assim que chegar a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Temer? Olha, a bancada do PPS tem por tradição, desde que a denúncia não seja graciosa, autorizar a investigação. Essa é uma tradição nossa da bancada, em vários episódios aconteceu. Evidentemente que nós precisamos apreciar o que vem de denúncia, saber, evidentemente, da consistência e eu vou, como líder, por dever de ofício, consultar os pares da bancada para saber qual posição o PPS vai tomar e se vai fechar a questão. Mas a nossa tradição, a princípio, é de autorizar, desde que as denúncias tenham consistência e que permitam que se faça uma investigação séria para avaliar as denúncias, o conteúdo das denúncias em relação ao que o Ministério Público e a Polícia Federal estarão encaminhando à Câmara dos Deputados. Com as informações que tem até agora, já se dá para tomar uma decisão? Não temos como precipitar ou fazer pré-julgamentos, mas a situação do país é grave, a situação do presidente da República, Michel Temer, é grave, as denúncias que foram veiculadas, divulgadas em relação à figura do presidente são de uma gravidade que não se pode subestimar. O PPS já, inclusive, se afastou do governo e pediu a renúncia do presidente como um gesto de grandeza em favor dos interesses maiores da República e do país. Por exemplo, a retomada da economia, o enfrentamento dos 14 milhões de desempregados do país, são desafios que estão na ordem do dia. Então, a situação é grave, mas nós precisamos esperar o que vem dessas denúncias para poder avaliar. Deputado Beto Mansur, o que o senhor acha que a Câmara dos Deputados deve fazer com a chegada aqui da denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Temer? Olha, quando chegar a denúncia, é lógico que a Câmara tem a obrigação de analisar a denúncia. Qualquer outra coisa em contrário que as pessoas estão falando é mera especulação. Nós temos que receber a denúncia e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar com profundidade o que tem da denúncia. Então, essa é a posição, no meu entender, da Câmara dos Deputados e dos seus componentes. O que se tem de informação até agora é insuficiente para que se tome uma posição, uma decisão? Não dá para fazer um juízo de valores sobre essa questão. A fita, que tantos falam, ela está sendo analisada pela Polícia Federal. A denúncia do próprio procurador também está para chegar. Possivelmente vai ser uma denúncia em função dessa fita que foi gravada entre Joesley e o presidente da República. Então nós temos que aguardar para a gente poder falar com tranquilidade o que pode ser feito dentro da Câmara dos Deputados. Uma coisa eu tenho certeza, nós vamos analisar com muita profundidade e dar uma resposta à sociedade. Deputado Carlos Umarum, o que a Câmara dos Deputados deve fazer com a chegada aqui da denúncia do Procurador-Geral contra o presidente Temer? Bom, antes de mais nada e preliminarmente, eu gostaria de dizer que eu ainda duvido da chegada dessa denúncia. Você denunciar o presidente da República, você criar uma situação de instabilidade desse nível a uma nação, a um país como o Brasil, que tenta se reerguer socialmente e economicamente, é um fato que demanda uma situação que exige provas efetivamente cabais do que se pretende. Tá? Não é baseado em suposições, em indícios, em rivalidades que possa se ter com o presidente, em função de diferenças ideológicas que possam existir, diferenças que possam existir entre os acusadores e o presidente. Não é isso, nem uma discordância com situações e com
pensamento do presidente em relação ao futuro da nação, não é isto que pode balizar uma situação desta magnitude. Por isso, eu confio na responsabilidade dos agentes públicos que, neste momento, exercem estas funções, e tenho comigo que, em não existindo essas provas cabais de atuação nefasta do presidente, que essa denúncia não acabe não chegando ao Congresso. É esse o meu pensamento. Deputado Chico Alencar, o senhor vê motivo para a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer? Vejo muitos, até porque tudo indica que essa denúncia, com o pedido de autorização para que se abra um processo contra Michel Temer, virá robusta, virá com elementos muito contundentes de uma prática atual e passada de Michel Temer, seja como vice-presidente, seja já como presidente da República, seja como presidente do PMDB, que foi por 15 anos, que não se coadunam com a necessidade da ética republicana, da total independência entre o mundo empresarial e os grandes conglomerados e os partidos políticos, e elementos muito contundentes também de propina, tráfico de influência, intervenção em órgãos estatais para favorecer o grupo econômico específico aí, no caso da JBS. Portanto, seria um absurdo, uma negação até do sentido de existência de uma Câmara dos Deputados, nós não admitirmos uma investigação. É disso que se trata. Isso é simples. Quer dizer, vamos apurar. Agora, negar isso porque Michel Temer pode ficar em apuros e muitos outros do seu entorno, das suas alianças, seria uma aberração. A credibilidade da Câmara, que já é baixíssima, iria para o fundo do poço. Portanto, eu vou me empenhar, como membro da CCJ, inclusive, pela admissibilidade da denúncia, pelo que vi até agora, pelo que temos de informações, inclusive o relatório parcial da Polícia Federal, para que a gente admita e no plenário aprove, autorize essa investigação. Quem se esconde, inclusive Michel Temer se recusou a responder às 82 questões da Polícia Federal, é porque está temendo alguma coisa muito grave. E isso não se coaduna com o ideal republicano. Deputada Érica Cocai, a senhora vê motivos para a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Temer? Se a Câmara Federal não aprovar a denúncia contra o presidente Temer, ela não estará cumprindo a sua função. É preciso que essa casa represente o povo brasileiro, que essa casa tenha um compromisso com a verdade, com a justiça, que essa casa tenha um compromisso de combater toda forma forte de corrupção. Por isso, a Câmara Federal estará rasgando a sua função institucional, rasgando a sua condição de representar o povo brasileiro, se não acatar a denúncia contra o presidente Michel Temer, que não deveria nem estar no Palácio Planalto, deveria estar na cadeia. Deputado Evandro Roman, que tipo de comportamento a Câmara dos Deputados deve ter caso chegue por aqui a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente da República? Olha, primeiramente eu acho que tem que ter uma análise em relação ao trabalho que a Casa tem que fazer, e cabe ao presidente da Casa, que é o deputado Rodrigo Maia, acatar ou não essa denúncia. Então eu acho que nós temos que aguardar realmente essa situação chegando aqui e se colocar. Eu tenho a certeza aí que os parlamentares estarão decidindo a melhor forma aí de trabalhar e se vai ser colocado em votação ou não. Até o momento, o senhor vê motivo para aceitar a denúncia? Confesso que não. Até o momento nada está claro, tudo que foi apresentado ainda está sobre suspeição, nós temos que ter uma análise. Até o momento eu não consigo ter esse entendimento de que isso
deve ser aceito aqui. Então eu acredito que precisa ser esclarecido, até porque ainda as autoridades competentes para isso não nos deram ainda todos os subsídios, os argumentos para que nós possamos estar definindo isso. O senhor acha que o conteúdo da denúncia pode definir o seu voto? Eu acredito que sim, embora pelo que eu recebi até agora e o que eu acompanho até por vocês da imprensa, de modo geral, se chegar até aqui o meu voto realmente é pela rejeição, por não ter o entendimento até agora. Agora, vamos aguardar este processo ainda chegar aí até o seu final. Tá chique. Deputado Fábio Ramalho, o que a Câmara deve fazer com a chegada da denúncia do procurador contra o presidente Temer? A Câmara deve continuar os seus trabalhos, é uma instituição que deve demonstrar trabalho. Nós temos uma agenda que está aí para ser votada, essa é uma agenda política, uma agenda de trabalho, e a agenda de trabalho ela não deve paralisar-se por nada. As denúncias têm que ser apuradas, cada um no seu local, cada um no seu tempo. E o tempo nosso é o tempo de fazer as reformas necessárias nesse momento para o Brasil, que é urgente. E o momento de crise também é o momento da oportunidade da gente demonstrar que as instituições funcionam e trabalham indiferente de qualquer gravidade do assunto. As coisas são graves, são gravíssimas, mas nós temos o compromisso e o dever de continuar trabalhando nessas instituições e nas demais. Com as informações que se tem, já dá para se saber se a Câmara deve aceitar ou rejeitar? Eu não tenho nenhuma informação, então não posso afirmar isso. Do caso JBS? Não posso afirmar nada, porque eu penso que tem que ser mais apurado. Você não pode escutar tudo que o JBS, porque o JBS colocou o país dentro do buraco. O buraco hoje, se você olhar, eles inviabilizaram a vida de milhões de pessoas nesse país. São milhões de produtores que estão aí, que produzem, que acreditaram em muita coisa. E quando você tornou o JBS o maior grupo, você inviabilizou o país. Deputado, o que a Câmara dos Deputados deve fazer se a denúncia do procurador Genot contra o presidente da República chegar aqui? Primeiro, ninguém teve acesso ainda a essa denúncia. Se ele não tiver algo secreto para acrescentar o que ele mesmo já divulgou, já está em andamento a denúncia antes mesmo da perícia dos autos, que a gente já sabe que é uma fraude, não vai passar. Por quê? O país não aguenta mais outro presidente fora do poder. O presidente Michel Temer já conseguiu, nesse ano de poder, reduzir a inflação, os juros, já cresceu no último trimestre 1%. Não podemos mais levar o país ao caos. O povo não aguenta mais. No próximo ano já vai ter eleição normal. Outra despesa, se for para ter outra eleição, vocês sabem como é que acontece isso. É novos acordos, é nova despesa e acaba que o país para. A classe empresarial não aguenta mais e nem quer isso. Então a denúncia deve ser barrada? Porque a denúncia é feita por um bandido que enriqueceu e investiu 80% do que ele levou do povo brasileiro lá nos Estados Unidos e só deixou 10% investido aqui no Brasil. Então um bandido no estilo Fernandinho Beiramar não tem credibilidade do que ele fala. Deputado Heráclito Fortes, se a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente da República, Michel Temer, chegar aqui na Câmara, que tipo de comportamento deve ter os deputados? Primeiro tem que analisar a denúncia. Segundo, o presidente da Casa que fará o encaminhamento, depois de ouvir a Comissão de Constituição e Justiça, sobre como proceder com a matéria. A partir daí é que nós vamos analisar. Até agora o senhor vê motivo para aceitar a denúncia? Eu não conheço quais são as motivações, eu não conheço quais são os fundamentos do procurador, de forma que fica difícil fazer qualquer pré-julgamento sobre isso. O conteúdo definirá a posição dos deputados? O conteúdo será fundamental. É preciso que haja consistência e, acima de tudo, não haja uma quebra de princípio, de hierarquia. A figura do presidente da República sempre foi nesse país uma figura muito preservada. Não é que seja blindada, mas é preservada. Deputado Luiz Carlos Rauli, que tipo de comportamento deve ter a Câmara dos Deputados
caso o Procurador-Geral da República faça a denúncia de crime contra o presidente Michel Temer? Analisar o que ele está propondo com muita atenção, com muito cuidado e avaliar as provas, né? Porque nós temos que ter muita segurança no que fazer. Um momento muito crítico da vida pública brasileira e a Câmara dos Deputados e o Senado da República tem que tomar muita cautela, né, com essas denúncias e analisar, se for com provas contundentes, evidentemente muda tudo. Até o momento, o senhor não vê motivo para a Câmara aceitar? Ou já se definiu antes da chegada oficial? Com base no quê? Na gravação? Sim. Não, a gravação, ela está, segundo os peritos, né, tem mais de 50 mexidas na gravação, então realmente a gravação está sob suspeita, se for só isso. Evidentemente o procurador, que é um homem responsável, ao propor tal coisa, deverá ter provas contundentes. Se ele tiver provas contundentes, muda todo o cenário. Deputado, que tipo de comportamento deve ter a Câmara caso a denúncia do procurador Genot contra o presidente da República chegue aqui? Uma postura responsável. Denúncia tem que ser fundamentada. Versões, escutas, versões, impressões do procurador, não acredito que vá sensibilizar a casa. Materialidade. Provas que possam levar a uma situação em que os deputados sejam colocados frente a uma denúncia que tenha consistência. Se não tiver consistência, pode correr o risco desta denúncia se esvaziar dentro do plenário. Até agora o senhor não vê razão para que ela seja aceita? Eu vejo vários indícios, como vem sendo dito em todo o noticiário, mas a peça, o escrito, a prova, a denúncia fundamentada, o relatório da Polícia Federal, enfim, o conjunto colocado na peça, porque passa a ser uma coisa jurídica com consequências políticas. Se a parte jurídica for frágil, a resposta política pode ser diferente das impressões do procurador. Deputado, o senhor vê razão para a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia do Procurador-Geral contra o presidente Michel Temer? Primeiramente, eu quero parabenizar todas as nossas instituições pelo importante trabalho que vem fazendo, em especial a Operação Lava Jato. Agora, eu não vejo razões nenhuma, motivo nenhum, para que nós autorizamos abrir o inquérito contra o presidente Michel Temer, até porque essa denúncia partiu do marginal confesso, que é os irmãos Joel e Batista, e para mim nós não podemos, de hipótese nenhuma, atrapalhar o crescimento da economia do país, simplesmente autorizando um inquérito contra uma autoridade do país que vem procurando acertar, equilibrar as finanças e mostrar o crescimento do nosso país. Deputada, o que a senhora acha que a Câmara dos Deputados deve fazer com a chegada da denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer? Primeiro, a gente vai precisar discutir isso nas bancadas. O PPS, então, logo a denúncia chegar na casa, deve reunir, através do nosso líder, Arnaldo Jordi, a bancada, e nós vamos discutir a matéria. Agora, ela chegando, ela vai precisar ser deliberada assim, como deliberamos todos os temas que aqui chegam. Até o momento, a senhora vê motivo para ser aceita? Olha, tudo que a gente tem ouvido na imprensa é muito complexo. A gente precisa ver o que vem efetivamente dentro da denúncia para que a gente possa tomar os devidos encaminhamentos e deliberar sobre como vamos votar esta matéria. Até o momento, as informações são insuficientes para essa decisão? Não posso dizer que são insuficientes. O que nós temos são informações através dos veículos de comunicação. Nós vamos ver o que vem na peça efetivamente.